Olá, internauta, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2013. A partir de agora, você vai ficar bem informado com as primeiras notícias da manhã no Primeiro Clique. Vamos aos destaques de hoje. Reunião. Prefeito de Tijuca se reúne com a imprensa para falar sobre os 100 dias à frente da administração municipal. Homenagem. Idealizador do projeto Gabriel Social recebe homenagem na Assembleia Legislativa. Furto. Homem que furtou o hipermercado Coque de Tijucas pode ser ex-funcionário da empresa. Trânsito. Acidente de carro com uma tobata na SC 410 deixa um casal de idosos feridos. Protesto. Moradores fecham a ponte do Pernambuco e protestam por melhorias e reformas. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no programa Primeiro Clique. Bom dia! Nós começamos o programa de hoje falando exatamente sobre uma reunião que vai acontecer nesta segunda-feira com o prefeito Valério Tomasi. Ele vai falar sobre os 100 dias à frente da administração municipal. A reunião com a imprensa será realizada no seu próprio gabinete a partir das 14 horas. Entre os temas em pauta, a cobrança da população que vem sendo intensa desde quando Tomasi assumiu a administração. Um dos fatores mais interessantes desta reunião também vai ser a explicação sobre a situação do hospital e também a maternidade Chiquinha Galotti. A expectativa agora é em relação a uma resposta que será dada à comunidade. Vamos aguardar para saber. Bom, veja que exemplo. O dentista Felipe Ourix, que é o idealizador do projeto Gabriel Social, foi homenageado em uma sessão solene ou em um ato solene na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para quem não conhece, Felipe realizou uma campanha para ajudar no tratamento do garoto Gabriel Vitor do Nascimento Garcia, que é portador de uma síndrome rara. Após uma grande mobilização através das redes sociais e um concerto beneficente, ele conseguiu arrecadar fundos para que o garoto pudesse passar por uma das diversas cirurgias que ainda precisa. A amizade entre os dois surgiu quando Felipe ainda foi atender Gabriel na Universidade Federal de Santa Catarina. Na época, ele ainda era estudante de odontologia. Sensibilizado com a história do menino, que nasceu com a síndrome de Treacher-Collins, uma doença muito rara que afeta a forma como os ossos da face se desenvolvem, o dentista acabou ajudando a família, que é de Tijucas, com o tratamento. Este ato foi proposto pelo deputado Serafim Venzon, do PSDB, que preside a Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Serafim afirmou que a homenagem a Felipe é uma maneira de enaltecer aos inúmeros benfeitores anônimos entre a população. Um belo exemplo que deve ser seguido. Bom, os furtos e assaltos cometidos em Tijucas têm tirado o sono das autoridades policiais. Na última semana, foi falado aqui no Primeiro Clique sobre o assalto que aconteceu, ou o furto que aconteceu no hipermercado Coque de Tijucas. E essa história ganhou novas versões. A polícia divulgou que o furto teria sido feito por um ex-funcionário do supermercado e que ele teria aproveitado o momento em que os primeiros profissionais chegaram para trabalhar na empresa, por volta das 4 horas da madrugada, e acabou entrando no local com eles. Pouco tempo depois, ele saiu por uma janela do banheiro e, quando estava fugindo, a empresa que presta segurança ao mercado o interceptou. Durante a fuga, ele foi deixando o material roubado pela estrada e que, segundo informações, foi recuperado em sua totalidade. Apesar dos trabalhos intensos, o acusado não foi detido. É um caso complexo
que deixa as autoridades em alerta geral. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. A Casa Brasileira é muito mais do que um novo conceito em imóveis planejados. É o resultado de estudos de tudo aquilo que tem a nossa cara, o nosso jeito de ser, mesmo que esse jeito mude de região para região. É por isso que a Casa Brasileira aposta na diversidade. Essa diversidade está presente nas cores, nos materiais, na maneira de encaixar cada detalhe no seu devido lugar, respeitando sempre a individualidade e os sonhos de cada cliente. Acreditamos que, muito além de oferecer o produto certo, nós oferecemos uma oportunidade de ter ambientes que são verdadeiramente o seu estilo. A Casa Brasileira abre suas portas para que você seja parte da realização de muitos e muitos sonhos. Casa Brasileira, o seu lar é um reflexo de você. Nós estamos de volta com a edição desta segunda-feira do programa Primeiro Clique. E agora nós vamos falar sobre acidentes de trânsito. Apesar do final de semana ter sido relativamente tranquilo, amanhã de sábado um acidente foi registrado na SC 410 e deixou 2 idosos feridos. O acidente aconteceu entre um carro e uma tobata. As vítimas que estavam nessa tobata foram atingidas pelo GM Vectra com placas de Nova Trento. Jovelina Gonçalves Padilha, de 70 anos, e Romualdo Francisco Soares, de 73, receberam atendimentos ainda no local e foram encaminhados ao Hospital São José de Tijucas. Na pista, as marcas de frenagem do veículo, com uma extensão de aproximadamente 30 metros, indicava que o motorista tentou evitar a colisão. Os ocupantes do veículo não se feriram, mas fica o alerta em relação principalmente à rodovia SC 410, a antiga SC 411, onde há um registro muito alto de acidentes naquela região, no trecho que liga Tijucas até o município de Nova Trento. Bom, agora vamos falar sobre uma manifestação que aconteceu no município de Tijucas ontem pela manhã. Cerca de 20 pessoas fecharam a ponte Bucão Viana, que faz ligação do bairro Pernambuco com o centro da cidade, em um ato de manifestação sobre a situação precária da ponte. O local, que é considerado um dos cartões postais do município, vem sofrendo com a consequência da falta de qualidade naquele local. A manifestação impediu o trânsito de veículos por cerca de 10 minutos. E segundo os moradores, é visível a situação de abandono da ponte, que apresenta tábuas de madeiras quebradas, soltas e uma estrutura de ferro que está corroída pela ferrugem. A interdição aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos de ontem. Os moradores reclamam da estrutura e dizem que, além de oferecer risco, isso tem prejudicado os motoristas que trafegam por ela, que em muitos casos têm os pneus de carros e motos furados. A Polícia Militar chegou a ser acionada para poder liberar o trânsito na ponte, mas a manifestação, que era pacífica, já havia liberado os veículos para passagem sobre a ponte. Os moradores permaneceram no local por cerca de 1 hora, alertando as pessoas sobre os perigos oferecidos. Segundo a PM, não houve tumulto. Mais uma resposta que o prefeito Valério Tomasi pode dar à comunidade hoje na sua reunião com a imprensa. Bom, com esta informação, nós encerramos a edição desta segunda-feira do programa Primeiro Clique. Se você quer ficar bem informado ao longo do dia, acesse vipsocial.com.br. Nós voltamos amanhã com mais informações no Primeiro Clique. Tenham todos um bom dia e até lá!